Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe, do Felipe Design Auto, e hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Quero mostrar para vocês um pouco do meu portfólio, alguns desenhos de projetos de customização que eu fiz, para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho e também pegarem algumas inspirações para projetos que porventura vocês possam estar executando. Então, o primeiro que eu gostaria de mostrar para vocês é essa caminhonete Chevrolet 3100 1951, vulgarmente chamada como Boca de Sapo, e ela foi customizada aqui a um estilo lowrider. Vocês vão reparar que em muitos dos meus desenhos eu gosto de misturar a mídia, né, manual, desenho manual, com a mídia digital. Então, nesse caso, né, o desenho foi todo feito à mão e eu inseri alguns detalhes depois digitalmente, né, como a logo, o gráfico na folha, né, o reflexo da caminhonete, né, nessa prancha. Então, alguns detalhes eu gosto de inserir no digital. Eu acho que fica interessante e é um pouco também da minha assinatura nesse caso dos trabalhos, né? E aqui a caminhonete ela foi customizada a um típico estilo lowrider, só que não carregando tanto nos gráficos da pintura, em faixas, em pinstripes. Aqui a pintura ela só receberia um tom de roxo, né, meio para o violeta ali. Você olha às vezes lembra um pouco azul, um pouco um vermelho. Então seria um estilo de pintura especial, mas não receberia nenhum tipo de faixa. Ela preservaria aí todos os seus cromados, grade, para-choques, retrovisores, peças de época também, como essa viseira externa, né, na frente do para-brisa, como a tampa do paralama traseiro, o suporte para o step também na lateral. Então, todos esses itens de época ela preservaria e, naturalmente, né, teria a suspensão rebaixada e as típicas rodas lowrider. E aqui eu quis fazer as rodas combinando com a pintura dela. Então as rodas também seriam pintadas na mesma tonalidade do carro. Então esse aqui seria um projeto de uma caminhonete para um estilo lowrider. A próxima é uma outra caminhonete, a Volkswagen Amarok. Esse aqui é um dos mais recentes que eu fiz. E a inspiração desse projeto foram as picapes dos anos 80 e 90. Então vocês vão observar, principalmente nesse adesivo lateral que eu fiz, que foi inspirado nessas picapes. Me inspirei principalmente nas picapes transformadas, que eram muito comuns aqui no Brasil. E como a Amarok não tem uma versão SUV, a proposta aqui foi fazer uma versão SUV para a Amarok. Então, ela teria aí 8 lugares, né, mais uma fileira de 3 lugares atrás, teria bastante espaço para mala. Coloquei bagageiro externo, né, também, só para completar o visual de SUV, né, e a pintura num tom de laranja, né, que é uma das cores que a Amarok tem no seu catálogo. Então, esse projeto aqui ele foi inspirado nas caminhonetes, nas picapes transformadas que nós tínhamos aqui no Brasil. Esse próximo foi um projeto que está sendo executado, que eu fiz para um cliente, um Camaro 2014 All Black. A proposta aqui é que ele realmente fosse todo escuro, né? todo All Black, né? Como diz o próprio nome do projeto. Então aqui ele receberia algumas peças em fibra de carbono, como capô, saias, a tampa do porta-malas, né? E algumas peças exclusivas, né? Como as lanternas, né, que já seriam as escurecidas, o farol ele receberia ali um acabamento fumê e as rodas, né, que também seria um outro estilo de roda. Nesse caso aqui seriam as rodas Rohana RC10. Então esse aqui foi um projeto que está em execução, né, o cliente está montando nesse exato momento e em breve vai estar aí pronto para as ruas. Este outro é um Chevrolet Chevette Tubarão. E a proposta aqui dessa customização era fazer o que a Chevrolet teria feito caso lançasse uma versão SS para o Chevette. Nós sabemos que o Chevette teve uma versão esportiva, que era a GP, a GP2, só que caso a Chevrolet lançasse uma versão esportiva acima dessa, né, e batizasse de SS, então eu quis imaginar como que seria visualmente esse carro. E essa proposta era justamente para os Chepalas que o pessoal montava, né, os Chevettes com motor de Opala. Então foi inspirado nisso que eu criei essa versão.
Então ela teria ali as faixas que remetem ao Opala SS, as rodas também, no caso as mesmas rodas do Opala SS, aqui no caso precisariam de um adaptador, né? Porque o Opala tem 5 furos e o Chevette tem 4. Mas os demais detalhes, como emblemas, né? Tudo isso inspirado no Chevrolet Opala SS. Próximo projeto, Chevrolet Fleetline 51. E aqui a proposta era customizá-lo num estilo táxi Rat Rod. Né? Então aqui vocês podem ver que ele tem a pintura dos táxis americanos, né? O amarelo com aquela faixa quadriculada na lateral, mas ele seria um Rat Rod. Né? Então, além dele estar caracterizado como um táxi, foi preservada ali todas as marcas de ferrugem, né? E tanto na carroceria quanto na roda, né? Então vocês podem reparar, né? Para-choque tem o detalhe da ferrugem, né? Enfim, nesse caso aqui seria preservar mesmo o estado dele, fazendo ele um legítimo Rat Rod. Esse próximo aqui é um Dodge Dart que eu fiz como se fosse um daqueles carros de aluguel de casamento. Então esse carro seria customizado especificamente para servir como esses carros de casamento. A ideia é que ele tivesse o interior inspirado nos Dodge Magnum, né? Então ele seria um interior azul e a carroceria receberia esse tom de rosa, né? Quase salmão, mas é um tom de rosa ali, um coral, né? Na verdade, sendo mais preciso. E tendo o jogo ali de pintura em 2 tons, né? Com um teto em vinil branco. E para poder dar um destaque ali, ele receberia também um friso cromado que acompanharia toda a lateral. Então a proposta aqui é que esse carro fosse um carro de casamento. Próximo projeto, esse também é um dos últimos que eu fiz, é um Cadillac Sedan DeVille 6 janelas de 1960. E esse projeto aqui eu fiz em homenagem ao Elvis Presley, que é um notório fã da marca. E ele ficou muito conhecido pelos Cadillacs rosa que ele teve, né? Ele teve mais de um no caso. E esse tipo de customização é muito comum nos Estados Unidos, né? Muitos proprietários acabavam pintando seus Cadillacs de rosa por causa do Elvis Presley. E aqui eu escolhi esse modelo e além de só pintá-lo de rosa, eu fiz também um trabalho, né? Um detalhe de pinstripe na lateral. Então ele teria ali uma faixa bem fininha branca com um V da Cadillac, né, no finalzinho do paralama traseiro, só para dar um destaque ali, um toque de personalidade, além das rodas. Né? Esse próximo projeto é um projeto que eu gostei muito de fazer, é uma Chevrolet Ipanema 89 customizada como versão esportiva GS. O Cadete teve as suas versões esportivas, GS, depois a GSI, mas a Ipanema não. E aqui a ideia era fazer um projeto de customização para a Ipanema, caso a Chevrolet resolvesse lançar essa versão esportiva na época. Então é um tipo até de customização simples de fazer, né? Você pega aí as mesmas peças do Cadete GS, como o para-choque, as rodas, retrovisor, o capô, enfim, não é muito complicado as saias laterais. A maior diferença seria mais na traseira, né? Que precisaria ali de um para-choque personalizado e a tampa que seria a tampa do porta-malas, né, que seria toda pintada em preto. Mas esse foi um projeto que eu particularmente gostei muito. Esse próximo é semelhante ao da Ipanema, mas essa Paraty GTS foi uma encomenda de um outro cliente que ele está também executando nesse momento a customização de sua Paraty. E a proposta dele era fazer um projeto de customização caso a Volkswagen lançasse a versão esportiva da Paraty nos anos 80. Né? Então aqui nós temos uma Paraty GTS claramente inspirada num Gol GTS. Então a cor é a mesma, o para-choques, o aplique, né, das laterais, que são ali que cria esse meio tom aí vermelho com preto, os frisos, os faróis de milha e até a capinha plástica que fica na coluna B com o nome GTS. Então tudo isso e as rodas, naturalmente, inspirados no Gol GTS. Então essa aqui também é uma outra customização num estilo parecido com o que foi da Ipanema.
E o último projeto que eu queria mostrar aqui para vocês é a Ford Ranger 94, customizada a um estilo Muscle Truck. Eu gosto muito de picapes, né, e gosto de fazer projetos então com picapes. Às vezes vocês vão ver nas minhas redes sociais e tal, um outro projeto a ver com picape também. E gosto de muscle cars, né? Vocês vão reparar que muitos carros que eu faço também projetos são muscle cars. Então, nesse projeto a proposta era criar uma muscle truck baseado na Ford Ranger daquele modelo importado que nós tivemos aqui nos anos 90. Então ela teve a suspensão ainda mais rebaixada, pneus esportivos Dynamic Hankook, letra branca, seria toda pintada em preta para poder deixar aquele visual bem malvado, e usaria rodas Kragar da série 373 cromadas para poder dar aquele destaque com a pintura, mas ao mesmo tempo dando um visual bem robusto. E é isso, galera. Esses são os projetos que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostaram, né, dá aqui um joinha. Deixe um comentário também qual desses daqui que você mais gostou. Me diga aí também se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer ver mais desenhos ou mais projetos meus explicados aqui no vídeo do YouTube, que eu posso fazer caso o pessoal goste. Tá ok? Então, galera, é isso. Muito obrigado. Um abraço e até mais.